Vamos então criar um novo formulário para ser a nossa janela principal. Então, botão direito no View, vamos criar um JFrame. Esse JFrame vai ser a janela principal do meu formulário. Então, esse cara vai ter o menu e vai ter as opções para o usuário ter acesso aos cadastros, certo? Então, a gente pode aumentar o tamanho dele. Ele já vai ficar grande, porque a ideia é que os outros formulários abram dentro dele. Então, vamos colocar um menu. Então, dentro dessa paleta que está do lado direito, tem um menu bar. E esse menu bar é só clicar, arrastar e soltá-lo dentro do formulário. Feito isso, nós vamos colocar um JDesktop Pane, que é a área onde os formulários internos vão trabalhar. Aumentamos ela para ficar quase do tamanho do formulário principal. Ele vai acompanhar esse tamanho do formulário toda vez que você maximizar a janela. Feito isso, vamos nomear os nossos menus e vamos colocar acesso aí às ações através deste menu. Então, primeiro, lá o nosso JMenuBar 1. Esse cara tem que mudar de nome. A gente pode fazer de duas formas. Botão direito, alterar o nome da variável, e aí a gente muda o nome da variável, faz o mesmo menu item, vai ser o meu cadastros. Então tá lá JMI, que é JMenuItem, cadastros. Então, alteramos o nome do primeiro. O meu JDesktop Pane também vou alterar o nome. JDP principal, eu preciso dele para abrir os formulários internos. E aí agora nós temos uma área de trabalho perfeita. Vamos mudar o texto, que é o que aparece acima, né, no menu. Feito isso, eu vou adicionar itens ali dentro. Então, JMenuItem. Então, botão direito, add from palette, e aí eu escolho JMenuItem. Esse cara vai ser o primeiro categorias, próximo tipos, e assim eu vou fazendo os itens de acordo com o meu banco, de acordo com as minhas classes model. Feito o menu então com todos os itens de cadastro, agora eu vou colocar um separador para ficar uma linhazinha que separa esses itens do próximo. E por último, um item para o sair. Que aí, clicando neste lugar, você pode encerrar o sistema. Depois de feito, você pode também alterar a ordem. É só pegar ali no navegador, clique e arrasta, você pode mexer na ordem com que os itens aparecem aí dentro do seu menu. Não se esqueça de mudar o nome desses componentes, porque é isso que será importante dentro do código. E aí, por esse nome é que a gente vai conseguir acessá-lo e também por onde nós vamos fazer os eventos de acionamento desses menus. Feito isso, agora nós podemos criar um formulário, né, para cadastro. O formulário que eu quero não está ali no menu, que é um JInternalFrame, que é um formulário que fica interno àquele JDesktop. Então, eu vou criar separado. Ele vai se chamar JIF Categorias. Então, dá para ver que ele já aparece com o botãozinho de minimizar, só que ele não aparece com os demais botões. Então, a gente tem que colocar Closable, Maximizable e Conifiable. Então, a gente tem que acionar esses caras para que eles fiquem visíveis ali no nosso formulário. Então,
Então, de acordo com os campos que a gente tem no banco, na tabela, categorias no caso, a gente vai colocando os campos. Então, um label para o ID, outro label para a descrição, um label para o valor do ID e um campo de texto para a descrição. Por que tem um label no valor do ID? Porque ele é autoincremento no banco, então ele não será alterado. Então, eu já deixo ele bloqueado dentro de um label. Depois, os botões novo, salvar, cancelar, editar e excluir. Tá? Então, nós vamos fazer as telinhas seguindo esse padrão. Agora é só mudar a propriedade text dos nossos labels, botões e também da caixinha de texto para ele chegar a executar esse formulário, só aqui com o campo limpinho. Você pode configurar várias propriedades para cada um dos campos. Muitas são iguais, mas algumas são diferentes, né, que têm relação específica com o campo. Você pode aumentar e diminuir esse tipo de componente. Então, lá, botão novo, quero colocar do mesmo tamanho do salvar. Posso ir endireitando, né, pela própria interface, ou posso mexer nas propriedades para que ele fique com o mesmo tamanho do anterior. Vocês vão ver que o layout, ó, conforme eu vou movendo os campos, o layout vai se adequando a isso. Ele tem algumas guias que ele te auxilia na hora de mover campos de um lado para o outro, né? Então, isso aí é uma propriedade do layout, que é o desenho livre que está colocado já automaticamente em cada JFrame, JInternalFrame que você cria. Então, com isso você pode também alterar o tamanho da janela e deixar a telinha de acordo com o que você acha que fica mais bonitinho. Depois de limpar aí os campos de texto e o ID, nós vamos selecionar os campos que devem ficar desabilitados quando o formulário abrir. Então, pode clicar em um, segura o Ctrl do teclado e vai clicando nos demais. Acha a propriedade Enable e dá um False nela, tira a seleção, ok? Próximo formulário, a gente vai fazer o mesmo esquema. Então, botão direito no Categorias, dá um refactor e dá um copiar. O que ele vai fazer? Te dá um novo formulário com a carinha desse anterior, só que com outro nome, alterando o nome ali. Você já faz agora o formulário de tipo, muda o título da janela também. Então, se você tem vários formulários parecidos, é mais fácil ir copiando e colando do que começar do zero novamente. Agora, a parte legal da brincadeira, vamos começar a programar os eventos e as ações, criando métodos aí dentro das nossas classes. Então, a primeira é a da categoria. Então, eu vou criar um método lá embaixo, dentro da classe, para me ajudar a fazer isso. Então, primeiro método. Private boolean, preencher objeto. Throws exception. Então, o que é esse cara? Ele vai nos ajudar a pegar os campinhos da tela, jogar num objeto. Se der algum problema, ele lança uma exceção. Então, eu não preciso fazer um try catch ali, porque ele vai lançar uma exceção na hora que eu chamar esse método através de outro método. Para isso, eu preciso de um objeto do tipo categoria model para ser preenchido. Então, esse carinha é o que vai para o banco depois. Então, declaro ele lá em cima na classe e instancio dentro do construtor. Ah, mas precisa criar lá em cima? Não, não precisa, mas instanciá-lo dentro do construtor, sim. Ok? Feito isso,
a gente vai pegar esse objeto e através dos métodos set dele, nós vamos capturar a informação que está no formulário e vamos jogar para cada atributo do meu objeto. Olha lá. Primeiro é o ID, eu não tinha mudado o nome, então JLID2. E o outro é a minha caixinha de texto. E aí eu vou mudá-la para JT descrição. Beleza, feito isso, a gente pode voltar lá no source e vamos digitar ali o nome dos campinhos. Então, cada um, na verdade, é um atributo dentro dessa classe. Se vocês olharem ali a parte verdinha colorida acima, tem o nome de todos os componentes que estão na tela. Então, eu peguei o JLID2, fiz um getText dele e um getText da descrição. O ID está dando problema, por quê? Porque ele é inteiro no banco. Então, ele é inteiro na classe. Só que na caixinha que está na tela, ele é string. Então, eu pego ele, converto para inteiro e jogo no setID. Feito isso, o método retorna a verdade, porque se ele conseguiu executar as duas ações, ele pode dar um return true para que eu consiga continuar a gravação aí do meu objeto no banco. Agora nós vamos lá no pacote extras e vamos começar a criar alguns métodos legais para o nosso projeto. Então, eu vou criar uma classe Java chamada formulários. Então, nesta classe, eu vou trabalhar um pouquinho com métodos estáticos que podem ser chamados por qualquer interface. Uma interface gráfica pode chamar, por exemplo, o método limpar campos. Por quê? Porque a hora que eu clico no novo, eu tenho que limpar os campos. Esse método vai ser executado por todas as classes. Então, ao invés de eu fazer esse método em uma classe, copiar para outra, colar, né? Eu vou fazer uma vez e todos os meus formulários vão usar este método aqui. Então, eu chamei de limpar campos e eu estou falando o que eu quero que ele receba como parâmetro. Eu vou colocar ali um JInternalFrame, que é, na verdade, o tipo de formulário que eu estou trabalhando. Então, esse método recebe este formulário como parâmetro, vai fazer um for, ou seja, vai pegar todos os componentes que estão naquela tela e vai limpar os componentes específicos que eu preciso que sejam limpos. Que, no caso do nosso tipo e da nossa categoria, é só o campinho de texto. Então, lá, feito o for, então tem o for each. Para cada componente do meu formulário, faça. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai verificar instância de que é esse componente. E quando eu faço um getComponents, ele traz tudo. Né? Os labels, a caixinha de texto, o botão, tudo que compõe este formulário. Aí eu pergunto, é instância de um text field? É. Se ele é instância de um text field, eu vou usar a conversão. Vou fazer uma conversão de componente para text field e aí vou limpar esse campo. Beleza, corrijo lá o instance of, que estava escrito errado, e o text field eu preciso importá-lo. Então, botão direito, corrigir importações, ou fix imports, ele já faz para mim a importação lá em cima. Se eu tivesse escrito no começo, digitado Ctrl espaço, também daria certo. Então, olha lá, se eu puser um c.setText, ele já vai fazer a conversão para mim automática para um text field. Então, ele já deu uma ajudinha ali, pegou o C, converteu para um text field, tudo isso que está entre parênteses, foi feito um setText para que ele possa fazer o uso do método ali, senão, nada feito. Ok? Ok, temos então a classe com o método para limpar. E aí, vou fazer o meu botão novo chamar este método. Então, botão direito, Events, Action Performed. A forma de executar uma ação quando você clicar aí no botão novo. Também não tinha mudado o nome do botão, então já mudei. Novo, salvar, cancelar, editar e excluir.
Agora sim, ó, vamos ao evento, ele vai ter nomeado lá para mim. Ok. E agora? Como é que eu chamo aquele método? Vou começar pelo nome do pacote, ó. Ele já vai mostrando para mim, conforme eu vou dando pontinho, o que eu tenho. Então, até extras é pacote, formulários é o nome da classe, limpar campos é o nome do meu método e this é o formulário que eu estou trabalhando. Então, ele manda este formulário como parâmetro. E ele está dando erro por quê? Porque eu falei que ele lança uma exceção, tá vendo? Ó, throws exception. Se esse método lança uma exceção, então lá eu precisava ter o try catch. Como eu não quero, eu tirei o throws exception de lá. Então, na hora que eu clicar no botão novo, ele chama o método, limpa os campos e volta. Ok. Feito limpar, agora eu vou fazer o tratar campos. E aí, esse tratar campos vai trabalhar de duas formas. Primeiro, habilitando ou desabilitando o campo que eu quero preencher. Então, por isso que ele tem dois parâmetros ali no método tratar campos. Um é o próprio formulário e o outro é um boolean, para saber se eu habilito ou desabilito. Então, nesse momento, ó, eu vou chamar esse método de tratar campos e como é o botão novo, eu vou passar true ali, porque eu quero que ele habilite os campos. Quando for o cancelar, eu vou desabilitar estes campos. E quando eu tiver outro formulário, são as mesmas linhas, independente de eu ter 1, 2 ou 50 campos. Agora, para tudo isso funcionar, eu tenho que ir lá na minha janela principal e colocar um evento para quando clicar em categorias, chamar aquele menu, perdão, chamar aquele formulário que eu acabei de criar. Então, primeiro, eu vou instanciar um objeto daquele formulário, JF categorias, vou chamar de janela e vou instanciá-lo. Depois eu vou adicionar essa janela ao meu formulário principal e vou dar um set visible true nela. Então, são 3 linhazinhas que vão ser responsáveis por fazer essa ação de quando o usuário clicar no menu categorias, ele já abrir essa janela dentro daquela janela que a gente tem o menu e o JDesktop Pen. Certo? A mesma coisa feita em categoria, depois a gente vai fazer com os demais. Vou precisar executar essa classe, então vou lá com o botão direito nela e vou dar Run File. Ele vai executar, fazer a compilação das minhas classes, gerar os arquivinhos .class e vai executar o formulário para mim. Então, ele abriu, só que ficou pequenininho lá em cima, ó. Eu vou aumentar a tela, depois a gente acerta a programação para ele ficar bonitinho já numa tela maior. Então, essa parte em azul é o JDesktop Pen e o formuláriozinho está dentro. Olha lá, dei um botão novo, mas ele ainda não habilitou. Então, tem alguma coisa errada aí no nosso código. Ainda vamos precisar ver o que está acontecendo. Então, beleza. Para vermos o que está acontecendo, nós vamos debugar o código. Então, lá, form, get content pane, vamos colocar uns breakpoints e vamos executar com debug. Ó, debug file. Aí a gente vai conseguir ver o que está acontecendo. Ele demora um pouquinho para carregar. Beleza, está rodando. A janela está lá em cima ainda pequena, mas depois a gente arruma isso. Cadastro de categoria, botão novo. Olha lá, a execução parou exatamente naquela linha ali. Dá para ver as variáveis embaixo. Eu vou dando um F8, eu vou vendo o que está acontecendo. Ó. Agora é um JLabel, outro JLabel, um text field. JButo. Beleza, terminou o método.
ver como é que tá a tela. Habilitado. Se eu der um novo novamente, ele vai limpar. Então, a chamada deste método aqui está correta. Vamos então habilitar e desabilitar alguns botões. O novo, para o usuário não ficar clicando muitas vezes, eu vou dar o Set Enable False. O salvar e o cancelar, vou dar um Set Enable True. O editar e o excluir já estão false. Nesse momento eu não preciso colocá-lo ali. Agora temos o botão salvar e o cancelar. Vamos fazer as ações do botão cancelar. As ações do cancelar, na verdade, são inversas às ações do novo, tirando o limpar campos, que é igual. Então, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Onde está true, troca por false. Onde está false, troca por true. Vamos ver se funciona. Janela aberta. Vamos lá, clico. Cancela. Ó, limpou, mas não desabilitou. Por quê? Faltou mudar o parâmetro que a gente passa lá para o tratar campos. Ó. No novo é true, só que no cancelar é false. Testando novamente. Novo, digito, cancelo. Perfeito, funcionando.